comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, viva São João. Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Eu estou há muito tempo afastado, não tem nem desculpa, e hoje aqui a gente está retornando às atividades no canal aí, visando que o canal está tendo um crescimento aí considerável, semanal, e está ganhando um público muito melhor aí nos últimos dias. Então a gente vai continuar o trabalho, vamos continuar desenvolvendo aí o trabalho que já vinha sendo feito há mais de um ano. Espero que vocês continuem acompanhando e deixando o seu apoio com o like, se inscrevendo no canal aí, como vocês estão fazendo com os outros vídeos, beleza? Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a primeira parte do período napoleônico. Nós não vamos trabalhar todo o período, e sim eu vou dividir ele em duas partes. Então vamos lá, galera. Para quem já acompanha o canal aí, já assistiu às aulas de Revolução Francesa, sabe que a figura do Napoleão Bonaparte, ele vai começar a surgir na última fase do período da Revolução Francesa. Para ser mais específico, para quem está meio perdido, na parte do diretório. Lá naquela parte onde os girondinos vão começar a ganhar o espaço na política na época da Revolução Francesa, e eles vão usar a figura do Napoleão Bonaparte, um comandante extremamente novo, de 30 anos, para oprimir a população que não tinha mais poder de fogo para bater de frente com o exército naquele momento final da Revolução Francesa. Como ele vai oprimir essas revoluções que ainda continuavam acontecendo, de uma forma muito fantástica, de uma forma muito exemplar e única, que vai de fato ajudar o Estado continuar a sua trajetória naquele momento, ele começa a ganhar o seu espaço. E é aí que a figura do Napoleão Bonaparte vai começar a crescer. E ele vai chegar ao poder no ano de 1799. Isso, um ano antes de 1800, ou seja, um ano antes de começar o século XVII. Mas por que Napoleão Bonaparte vai chegar ao poder e vai começar a ganhar um espaço no cenário político dentro da França? Porque o diretório, aquele esquema comandado pelos girondinos na última fase da Revolução Francesa, ela vai começar a entrar em colapso, ou seja, ela vai ter uma crise. E aí a figura do general Napoleão Bonaparte, que vinha se destacando no exército como um homem forte, um homem que tinha tudo que era necessário para guiar a França nesses momentos de dificuldade, vai começar a se destacar. E assim ele vai começar a ganhar espaço cada vez mais dentro desse cenário político na França, que vive mais uma vez um momento de turbulência. Como Napoleão Bonaparte vai começar a comandar a França como um presidente, entre aspas, tá? Mas na verdade ele é uma espécie de ditador nesse momento, como se fosse um rei, na verdade, guiando a França como era o Luís antes no período da Revolução Francesa. Ele começa a tomar frente, tá? Lógico que ainda vai existir o diretório, que está por trás com os governos, com os partidos políticos, porém, Napoleão Bonaparte vai começar a ganhar o seu espaço. E conforme ele vai ganhando o seu espaço dentro da política e as revoluções começam a cessar e ser controladas, ele vai ganhando o seu espaço e ele vai acabar abolindo de vez o diretório e criando um consulado. O que seria esse consulado? Ele vai abolir o diretório, que era aquele sistema de debate entre um partido político para tomar as decisões, e ele vai concentrar o principal poder nas suas mãos. Ou seja, Napoleão Bonaparte, criando o consulado, ele vai ter o maior poder em suas mãos, ele ainda vai ter sim as pessoas que vão opinar e vão ajudar a guiar a França, mas o poder está concentrado em suas mãos nesse momento, e ele começa assim a se tornar não vou falar imperador porque ele ainda não tem um império, mas basicamente tem em suas mãos o poder que um rei teria antes da Revolução Francesa acontecer. Então ele vai começar a tomar medidas que ele acha necessário
para que a França comece a andar para frente novamente e que a França consiga seguir em frente. E qual que é a primeira medida que ele vai tomar para que a França comece a andar? É algo que fica conhecido aí na história como Código Napoleônico. E o Código Napoleônico vai trazer várias emendas que vão ser criadas dentro do Estado da França para que esse Estado comece a andar para frente de novo e fique economicamente estável. Eu vou citar umas 6 medidas que era do Código Napoleônico, mas não levem como as únicas, são algumas das mais importantes, mas o Código Napoleônico é mais amplo que isso aqui, tá? Primeiro, ele vai ter o apoio da igreja, ele vai firmar o vínculo com a Igreja Católica de novo para conseguir ganhar um espaço. O segundo passo, e um dos mais importantes ao meu ver que ele vai fazer nesse momento, é focar na industrialização da França, ou seja, ele vai começar a abrir indústrias, vai começar a abrir empregos, então é lógico que a coisa vai começar a andar dentro do Estado francês. Um terceiro ponto que eu destaco também é a urbanização que vai acontecer junto com a industrialização. Os dois vão andar lado a lado, uma apoiando a outra, né? E por quarto, que eu classifico aqui, ele vai anistiar, tá? Ou seja, vai perdoar os nobres que haviam sido expulsados da França no momento da Revolução Francesa e acabam retornando para dentro do Estado francês. Aí, um quinto meio que ele vai fazer dentro desse sistema de códigos napoleônicos que ele vinha criando para reorganizar o Estado, vai ser reorganizar os impostos. Lembra que quem prestou atenção na aula da Revolução Francesa sabe que na França a questão do imposto era muito relativo. Tinha dias que um pão aí variava o preço que a pessoa não conseguia nem em um dia comprar sequer um único pão. Foi um dos principais motivos para se iniciar a Revolução Francesa, essa extrema dificuldade financeira que a população passava, né, naquele momento. Então Napoleão vai reorganizar os impostos para estabilizar o preço dos produtos dentro da França, tentando criar uma economia mais estável nesse momento que se iniciava, nesse novo império. E o último que eu anotei aqui, que é um dos mais importantes para se ter uma evolução considerável dentro do Estado que estava em crise, é o investimento maciço na educação. Ou seja, Napoleão Bonaparte também, dentro do Código Napoleônico, vai frisar em aumentar e expandir o ensino dentro da França, que era algo um tanto quanto limitado nesse período. Então esses são os principais pontos, a meu ver, que eu gostaria de destacar aqui sobre o Código Napoleônico. Lembrando que existem muito mais outros pontos aí que vocês podem pesquisar e podem complementar aí. Mas a princípio vamos usar só esses para entender aí o que aconteceu e como a França vai se tornar de um Estado para um império. Após um sucesso muito aceitável perante os códigos napoleônicos que foram implantados aí por Napoleão Bonaparte, nós vamos ter o processo de abolição, entre aspas, tá, da república que a França vivia, entre aspas, já deixei bem claro isso, e o surgimento de um império, ou seja, de um imperador que vai expandir esse território da França. Como que isso vai acontecer? Lembra, eu falei agora há pouco que nós saímos do diretório para o consulado, onde Napoleão Bonaparte já tinha um poder considerável em suas mãos, mas não era o único ali nessa estrutura. A república, esse sistema do consulado vai deixar de existir porque com o apoio popular e enxergando em Napoleão Bonaparte um homem forte e necessário para a França andar para frente, o apoio popular vai transformar e abolir o consulado e dar todos os poderes exclusivamente para Napoleão Bonaparte, transformando assim a República da França em um império.
E esse império está na mão de Napoleão Bonaparte. E nesse período nós podemos começar a chamar a França de um império de Napoleão Bonaparte. Ou seja, o imperador Napoleão, disposto a transformar a França na maior potência do planeta, que no momento, como vocês aí já devem ter o conhecimento, quem era a potência mundial na época era a Inglaterra. Então Napoleão Bonaparte teria que expandir a França até conseguir, de fato, desbancar a Inglaterra e sim aí se tornar o maior império. Napoleão vai começar a fazer várias alianças com os seus vizinhos e assim vai construindo seu império, aumentando. Conforme as suas alianças vão surgindo, ele vai começar a expandir o seu território através de ataques, tá? Ou seja, mais claro, com guerras. E ele vai expandindo esse território de forma constante por todo o território da Europa. A expansão dele é monstruosa para o que nós temos naquela época, tá? A gente não tinha avião, nós não tínhamos carros, então a expansão de fato é muito rápida se comparado à capacidade de locomoção naquela época. Com a expansão, galera, a Inglaterra vai ver que a França pode se tornar sim um concorrente muito perigoso para a disputa econômica do sistema global naquele período. Então o que vai acontecer? Como a França está cada vez crescendo mais, a Inglaterra vai começar a criar alianças também para tentar parar a França. Só que Napoleão Bonaparte já tinha expandido muito o seu império. E ele começa, de fato, a ter um poder muito grande dentro da Europa. Para vocês terem noção dessa expansão, como ela foi tão grande, ela vai tomar todo o Império Romano Germânico, tá? Então ela vai se expandir gigantescamente dentro ali da Europa. Vai tomar praticamente todo o território da Europa e ele vai chamar esse local ali, aonde ele toma, de Confederação de Reno. Mas vendo que mesmo perante tanta movimentação e tanta expansão, a Inglaterra ainda não para de crescer, Napoleão Bonaparte decide fazer algo que é primordial para a história do Brasil, que se chama o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É basicamente assim: Napoleão Bonaparte proíbe os países de fazerem comércio com a Inglaterra. Se você fizer um comércio com a Inglaterra, eu vou entrar aí e vou dizimar tudo se for necessário. Basicamente é isso. Por quê? Porque assim, economicamente, sem o comércio, a Inglaterra iria quebrar, ia ficar mais fraca e assim Napoleão ia conseguir ganhar a força necessária para atravessar os mares e invadir a Inglaterra. Por que isso é interessante para a história do Brasil? Porque Portugal não vai respeitar o bloqueio continental. E quando Portugal continua fazendo comércio com a Inglaterra e Napoleão Bonaparte descobre, ele vai falar: ah, é mesmo, viado? Você continuou aí fazendo comércio com a Inglaterra? Então eu vou invadir essa porra toda aí e vou acabar com todo o território português e ele vai se tornar mais um território francês aqui, já que você não resolveu respeitar as minhas ordens. E é isso que Napoleão Bonaparte vai fazer. Ele vai acabar invadindo Portugal e no momento em que ele vai invadir Portugal, para a coroa não ser destronada e não perder a coroa portuguesa, o que vai acontecer? A família real de Portugal vai fugir para o Brasil. E esse é o momento da história em que a família real vai vir para o Brasil. Então aí quem não conhece muito a história do Brasil, já vê que na verdade a família real não vem para o Brasil por escolha própria, mas sim porque se eles não fugissem de Napoleão Bonaparte, eles seriam literalmente exterminados pelo exército napoleônico. Então, nesse momento do bloqueio continental,
Napoleão vai continuar a sua expansão. E continuando a sua expansão, e mesmo ganhando cada vez mais poder, e conseguindo diminuir um pouquinho com a força da Inglaterra, ele vai acabar entrando em decadência. E é esse declínio, esse fim do Império Napoleônico que nós vamos estudar na próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham entendido o basicão aí do início e da expansão do Império Napoleônico que eu tentei trazer hoje aí para vocês, beleza? Um grande abraço, se inscreve no canal, deixe seu like, até uma próxima, falou e tchau!